E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. No vídeo passado, quando eu falei sobre alunos que estão deixando as aulas de natação, eu elenquei alguns conjuntos de razões e um desses conjuntos de razão é crise de motivação. Na época eu falei, quando eu falei isso, eu disse que isso é mais comum acontecer com adultos, né, por uma série de razões, e com crianças é mais raro, pois foi justamente um caso de problema de motivação com duas crianças que um rapaz me escreveu aqui dizendo que os meninos não se motivaram para as aulas de natação, tinham deixado as aulas e ele estava procurando agora fazer uma tentativa, uma nova tentativa de colocar os filhos pequenos dele com outro professor. Então eu queria falar um pouquinho de motivação, me dirigindo especificamente aos meus colegas profissionais de natação. Talvez eu vá falar algumas obviedades aqui no meio, mas é sempre bom falar, né? Colocar minha experiência a favor disso, né? E vou falar também para os pais e educadores. Eu já toquei nesse assunto motivação aqui no canal em alguns outros vídeos. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar esses dois vídeos aqui elencados naquelas duas janelas que eu deixo aqui, né? Que é o motivando o trabalho de resistência, né? E avaliando o professor de natação, que eu falo da importância que o professor cuide disso. Eu já tinha esbarrado um pouco nesse assunto de maneira um pouco mais esparsa, assim. Hoje eu vou falar especificamente sobre motivação. E a primeira coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: são duas coisas diferentes, viu, gente? O aluno gostar de piscina, gostar de mar, gostar de água, gostar de natação, lato sensu é uma coisa. Gostar da aula de natação, da sua aula de natação, professor, é outra coisa, viu? Da mesma maneira como crianças gostarem de atividade física, é uma coisa. Gostar de aula de educação física na escola, por exemplo, é outra coisa bem diferente. Sofri isso na pele com as minhas filhas, né? E, enfim... Então, eu acho que essa diferença precisa ser nítida. E quando eu digo que os profissionais de natação precisam cuidar da motivação, é transformar a motivação já natural que as crianças têm, estou falando agora basicamente de crianças, para as atividades aquáticas, assim, em motivação para a sua aula. Para a sua aula. Porque, gente, é ser muito inábil, é ser muito incompetente você conseguir fazer com que a criança não goste da sua aula de natação. Assim como o professor de educação física, os alunos não gostarem de educação física fora da sala de aula, com movimento, né, com um fator associativo, assim, todo mundo, uma coisa muito lúdica, assim, não gostar de educação física deve ser terrível, deve ser terrível. Não gostar de uma aula de física, de química, é uma coisa, né? Não gostar de educação física, e no caso específico aqui do nosso canal, não gostar de natação. Então são duas coisas bem diferentes. Então o professor tem que zelar pela motivação dos seus alunos em fazer a sua aula. É mais do que gostar de natação, é fazer a minha aula. Eu vou ter que transferir, fazer uma transferência dessa motivação que ele já tem. A gente sabe que as crianças são naturalmente motivadas para isso, a gente sabe disso. Adultos precisam mais da motivação, porque, como eu já disse em várias ocasiões aqui, o adulto tem dois problemas que ele tem que vencer, tem vários problemas, mas dois importantes, que é o medo, né? Então o adulto tem que estar especialmente motivado para isso, e problemas de autoestima. Eu sempre falo nesses dois conjuntos de dificuldades, de travas que eu chamo. Então é preciso, o adulto precisa de muita motivação, mas criança também precisa, né? Não é que criança não precisa, criança é mais naturalmente motivada, mas criança precisa de motivação para vir fazer aula de natação num dia muito frio, né? Precisa de uma motivação legal para enfrentar platôs de performance. Eu tenho um vídeo aqui explicando o que são platôs de performance, quando a criança dá aquela encalacrada que não... parece que não avança, para de avançar e ela se frustra, que não consegue fazer o que os amiguinhos já estão conseguindo fazer, enfim.
Criança precisa estar motivada às vezes para enfrentar um teste de 12 minutos, que é um negócio que cansa um pouco mais, aquela coisa toda. Criança tem que estar motivada para ir a um festival, se ela nunca foi, uma coisa nova, assim, criança... Então nós precisamos da motivação das crianças também, temos que prestar atenção nisso também. Não é tão problemático, tão crucial como em adultos, mas criança a gente precisa dar atenção para isso também, ok? Isso é a primeira coisa. Agora, duas coisas que eu preciso deixar claro também. Além dessa primeira pontuação, uma segunda pontuação que eu preciso deixar claro é que motivação é uma coisa que depende muito mais da conduta do professor do que de qualquer outra coisa. A conduta do professor vai definir isso. Tem gente que quando a gente fala de motivação, logo pensa em materiais didáticos, implementos de aula, piscina colorida, cheia de coisa, colchonete flutuando, bola, essas coisas todas. Isso tudo ajuda, evidente. Principalmente bola, né? Fogo, terrível, bola é fogo. Mas o que mais precisa é da conduta do profissional. É o profissional se inteirar que ele precisa prestar atenção nisso. Como eu disse, motivar os alunos para a sua aula, aproveitar aquela motivação que o aluno já traz espontaneamente e motivá-los para a sua aula. Então, eu acho que é nisso que vai. Então, eu tenho algumas sugestões aqui que eu vou colocar, que a gente não pode deixar de lado, e eu vou começar do macro para o micro. Vocês vão entender. Do ponto de vista macro, há eventos que a gente faz para estimular a motivação das crianças para com as aulas. O principal são os festivais, que eu vivo falando aqui, que eu adoro, fiz muitos anos esses festivais, mas tem dois tipos de festival, né? Tem os festivais Age Group, agrupados por idade, que era o tipo que eu fazia, mas tem festivais Time Group, onde se agrupa nadadores com a mesma faixa etária, adulto, criança, deficiente físico, desde que tenham o mesmo desempenho, são festivais chamados Time Group. Muito interessante. Eu fui convidado uma vez para participar aqui com os meus alunos da USP em um, foi muito interessante. Infelizmente pude ir uma única vez só. Então tem esses eventos, são eventos ocasionais, uma vez aqui, aí passam uns meses, outra vez ali, outras vezes e tal. Agora, mais a miúde, existem atividades que você pode substituir os conteúdos de aula para dar uma motivada. Eu já falei alguns, por exemplo, o teste de 12 minutos, e quem melhora a sua metragem do teste anterior ganha um bombom, né? Tem aquela experiência Águas Abertas, que eu já fiz um desses dois vídeos que eu vou pôr aqui, fala disso. Quando a gente pede para que os alunos nadem no perímetro da piscina, assim como se fosse águas abertas, todo mundo junto, nadando, aquilo motiva muito, né? A gente faz isso. Então são atividades que vão substituir o conteúdo daquela aula. Então você pode dar, dentro de uma única aula, você pode fazer esse tipo de coisa, né? Revezamento gigante, divide os seus alunos em dois grandes grupos, duas equipes, fazer um revezamento gigante, aí um ganha uma vez, o outro ganha uma vez, agora vamos tirar a negra. Vamos tirar a disputa final agora, ver quem é que ganha, tá? Aí você dá um bombom de prêmio, alguma outra coisa de prêmio, sei lá, fazer alguma coisa assim. Outra coisa que você pode fazer é, dentro da aula, naqueles 5 minutos finais, a gente desenvolver algumas atividades que motivem, principalmente nas turmas mais iniciantes, isso funciona muito, quer dizer... Veja que a gente começou naquelas atividades que são mais espaçadas, meses entre uma e outra, até estamos indo para uma atividade que cabe dentro de uma aula, que você pode fazer uma vez cada 3, 4 semanas, até atividades que você pode fazer toda a aula naqueles 5 minutinhos finais, que eu falo sempre, que é você comandar alguma brincadeira, porque é muito comum nos 5 minutos finais que o professor... Fala, gente, agora 5 minutos finais, vocês agora podem ficar à vontade. Mas às vezes, ficar à vontade não motiva quanto. Gente, hoje nos 5 minutos finais nós vamos fazer uma brincadeira. Eu sou o tubarão, vocês são os peixinhos. É um pega-pega. E quem eu pegar vira tubarão e me ajuda a pegar os outros.
Eu já fiz isso algumas vezes, a mulher, as meninas ficavam histéricas, simplesmente histéricas, de tão motivadas, gritavam pra caramba. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa, participar dessas brincadeiras. Eu fazia perguntas, eu tive uma vez tínhamos um convênio com uma escola japonesa, só japinha. Tinham aulas de japonês, aulas de soroban, tinham aulas de umas coisas assim, e eles vinham lá e eu fazia perguntas sobre o Japão. Eu perguntava, qual é a montanha mais alta do Japão? Tá. Monte Fuji, né? Qual é a flor símbolo do Japão? É a flor de cerejeira, sakura, né? Eu ficava brincando, como eu me lembro das coisas, ficava brincando, fazia essas perguntinhas naqueles últimos minutinhos, e a gente fazia mais ou menos uma competiçãozinha para ver quem que levantava a mão antes. Era muito bacana. Eu contei uma vez aqui já no ouvido o negócio de invadir a raia, né? Tinha uma professora que fazia aula do meu lado, eu fazia aula na parte mais funda, porque os meus aluninhos usavam boinha. E ela já com os mais velhos fazia aula na parte rasa da piscina, porque ela já dava uma aulinha mesmo, pranchinha e tal. Quando dava os 5 minutos finais, eu chegava e falava, a gente chega aqui, nós vamos invadir a raia da professora do lado. Quando faltar 5 minutos, a gente invade e a gente fala assim, acabou a aula, acabou. Fazer. Teve uma vez uma aluninha, quando eu fazia isso, eu fazia quase toda a aula isso, eu brincava. Essa professora era muito amiga minha, a professora Lidiane. E teve uma menininha que um dia chegou atrasada, ela entrou na aula, chegou um pouquinho depois dos outros, professor, hoje nós vamos invadir a raia do lado também. Falei, vamos invadir, mas é só no final da aula. Ficava brincando com ela. Então a gente pode fazer essas coisas, porque essas brincadeirinhas no final da aula, naqueles 5 minutos finais, você protagonizando essas coisas, tomando a frente, ao invés de simplesmente deixar que eles brinquem à vontade, né? Eu acho que ajuda muito o professor se envolver. Tem que ser brincalhão, né? Tem que entrar na vibe, fazer isso. Agora, eu queria chegar aqui dizendo assim que tem umas coisas que às vezes os professores descuidam, e eu já vi professores muito inábeis para lidar com seus alunos no absoluto cotidiano das aulas, no dia a dia, no varejo das suas aulas. Então eu destaquei aqui 5 coisinhas que eu acho que a gente tem que prestar atenção. A primeira coisa é o uso do reforço positivo. Você sempre elogiar. O aluno, você pede para fazer uma coisa, o aluno não fez nada do que você mandou, você não usa a palavra não. Você fala, olha, fofinha, vem aqui, ó. Eu vou explicar de novo o que é para a gente fazer, presta atenção. Aí você explica de novo. Quando faz assim, isso, agora sim, isso, melhorou, ó, ainda não está do jeito que eu acho que dá para fazer, mas já melhorou, vamos tentar de novo, agora é com a pranchinha, pega a prancha, pá, e você vai sempre com reforço positivo, usar muito reforço positivo, criança gosta disso, criança se envolve mais com as atividades de aula, estou falando de atividade de aula, educativos mesmo, criança se envolve mais, gosta mais, se dedica mais, mesmo que não esteja conseguindo fazer, ela se mantém ali na atividade quando você vai dando reforço positivo. Eu costumo falar assim, põe lupa nos pequenos progressos que a criança fez. Olha, você já fez um pouquinho mais relaxadinho, ainda não conseguiu fazer a respiraçãozinha de lado, mas eu estou percebendo que você já está mais relaxadinho e tal. Vamos fazer de novo. Você fala assim com a criança. Outra coisa é você ser organizado e claro na hora de falar. Eu vejo professores, às vezes, muito prolixos, muito confusos, falam demais, educativos exercícios com enunciados muito longos. Você tem que ser um pouquinho mais conciso, um pouquinho mais claro, né? Um pouco mais organizado nas aulas assim. Essa parte de organização, precisa prestar muita atenção nisso. A criança se dispersa. Quando você é desorganizado, é prolixo, a criança se dispersa e se desmotiva com o tempo. Para ficar dentro da piscina com você lá falando. Né? Outra coisa, cobrar envolvimento das crianças na atividade e não resultado. Elogiar o esforço, o empenho, o envolvimento.
até uma pequena ajuda espontânea que um aluninho dá para o outro, você elogiar. Quer dizer, elogiar muito mais o processo do que o resultado final. Resultado final, cada um vai chegar no seu tempo. Os mais habilidosos vão chegar antes, os menos habilidosos, com mais medo, mais dificuldade, vão chegar um pouquinho depois, mas todo mundo vai chegar lá. O que você deve reforçar é o envolvimento. O aluno não pode se recusar a fazer, não, fofinha, vem aqui que eu te ajudo. Você não quer fazer? Então vamos fazer o seguinte, ó, eles vão fazer sem ajuda e você faz com uma pranchinha. Tá com medo ainda? Então faz o seguinte, você segura desse lado da pranchinha, eu seguro desse lado. Vamos lá? Você cobra a participação, você vai participar. Eles vão fazer de um jeito, você vai fazer de outro. Mas cobra a participação, muito mais cobrar a participação do que o resultado. Quarta dica, evitar o bullying, né? A criança pequena, mesmo pequena, faz bullying um com a outra. Ai, lá vem o retardatário. Ai, de novo você em último lugar. Campeão, você faz o teu, deixa que eu tô vendo aqui, ela tá fazendo no ritmo dela, tá? Tem coisa que você não faz bem, mas ela faz, e tem coisa que ela não faz bem e você faz. É assim. Cortar um pouquinho, proteger os menos habilidosos, os mais frágeis, assim, emocionalmente. O professor tem que proteger os mais frágeis. O aluno tem que ver em você um protetor nesse sentido, até que ele ganhe um pouco mais de autoestima e um pouco mais de habilidade prática mesmo da natação. Ele tem que sentir que você está dando uma força para ele. E a última coisa, respeito para quem tem menos habilidade, quer dizer, você mesmo não fazer bullying, né, professor? Você mesmo não fazer isso. Você mesmo não debochar, não expor o aluno só porque não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, ainda engole água, engasga enquanto os outros todos estão fazendo e tal. Você não fazer isso, quer dizer, você não só proteger o seu aluno do bullying dos outros, mas você também não fazer nada disso, não chegar nem perto disso. Então, eu acho que essas diretrizes, é claro que se a gente ficar aqui conversando muito tempo, a gente vai elencar muito mais, né? Mas essas diretrizes eu acho que são boas. Então veja quanta coisa a gente tem que fazer, desde o macro, dos festivais de natação, dos eventos, indo até os conteúdos de uma aula inteira, até os 5 minutinhos finais, até o varejo das atividades de aula. Olha quanta coisa a gente tem que fazer para manter as crianças motivadas com a nossa aula. Tá bom? Pensem nisso, reflitam sobre isso, tá bom? Criança precisa de motivação também, a gente tem que cuidar disso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscrevam no meu canal, inscreveu, ativa o sininho, todas, para receber todas as notificações. Comentem aqui, já aconteceu com vocês que estão me vendo aqui ou com seus filhos? Perderem a motivação numa aula de natação? Ruim, né? Péssimo isso, né? Péssimo. Eu acho que os professores têm que tomar conta dessas coisas que eu falei aqui. Isso no mínimo. Eu fiz uma lista assim, bem rápida, né? Bem básica. Tem outras coisinhas, mas eu acho que isso seria o essencial. Já aconteceu com vocês? Comentem aqui. Vocês que são professores, já tiveram casos como esse? Conseguiram reter o aluno? Como é que foi a experiência de vocês? Contem aqui a experiência de vocês. Eu contei algumas aqui, né? Conta aqui a experiência de vocês. E continue mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!